Há lugares que parecem altos demais para pertencer à terra. Lugares onde o vento não sopra apenas sobre a paisagem. Ele atravessa o corpo, apaga rastros, carrega memórias antigas e transforma cada passo em uma negociação silenciosa com a natureza. Há territórios onde o frio não é apenas temperatura, é presença, é força, é aviso. O mundo conhece o Himalaia pelas fotografias do Everest, pelas bandeiras coloridas tremulando no gelo, pelas histórias de alpinistas que desafiaram o impossível. Mas essa é apenas a parte mais visível de uma cordilheira muito mais profunda, muito mais antiga e muito mais implacável do que qualquer imagem consegue mostrar. Porque o Himalaia não é apenas uma sequência de montanhas. É uma cicatriz viva no corpo do planeta. Aqui, o fundo de um antigo oceano foi erguido até tocar a estratosfera. Aqui, rios que sustentam bilhões de pessoas nascem em silêncio, escondidos entre glaciares remotos. Aqui, montanhas são sagradas demais para serem pisadas. E outras são tão perigosas que parecem selecionar quem pode chegar perto. O Himalaia guarda cidades suspensas no tempo, povos que aprenderam a respirar onde o ar falta, animais que caminham como fantasmas sobre a neve e vales onde a história parece ter congelado antes de desaparecer. Poucos imaginam que o teto do mundo já foi mar. Poucos sabem que algumas dessas montanhas ainda estão crescendo. E quase ninguém percebe que, por trás da beleza grandiosa dessas paisagens, existe uma engrenagem silenciosa que controla água, clima, religião, fronteiras e sobrevivência. Hoje, nossa jornada começa no Himalaia. Seja bem-vindo a Himalaia, território mais mortal do planeta e seu lado oculto. Para entender o Himalaia, é preciso esquecer que uma montanha é algo parado. Ele ainda se move, lento demais para os olhos, mas forte o bastante para carregar a memória de continentes inteiros. Há milhões de anos, a Índia colidiu com a Eurásia, comprimindo um antigo oceano e erguendo suas rochas até o céu. Por isso, no topo do mundo, ainda existem pedras que um dia estiveram no fundo do mar. A cordilheira atravessa Paquistão, Índia, Nepal, Butão e Tibete. No oeste é seca e implacável. No centro, vira uma muralha de gelo. No leste, a neve encontra florestas úmidas. O Himalaia também controla ventos, monções e rios. De suas geleiras, nascem águas que sustentam parte imensa da Ásia. Por isso, ele não é apenas uma paisagem grandiosa. É uma fronteira de gelo, fé e sobrevivência. E para entender seu lado oculto, é preciso atravessá-lo, de oeste a leste, até o primeiro lugar onde a montanha não espera visitantes, apenas observa. No extremo oeste do Himalaia, no Paquistão, existe uma montanha que surge como uma parede, sem convite, sem delicadeza. Sem promessa de retorno. O Nanga Parbat não tem a fama do Everest, mas carrega uma presença mais áspera, solitária e ameaçadora. Para chegar perto dele, a estrada já ensina humildade. Vales estreitos, curvas instáveis, encostas frágeis e rios correndo lá embaixo com força antiga. Quando a face sul aparece, o cérebro demora a entender a escala. A montanha não parece um pico distante, parece uma massa de rocha ocupando o mundo inteiro à frente. O ar muda,
O som muda, até o silêncio fica mais pesado. O vento desce carregando frio seco, poeira mineral e cheiro de neve antiga, comprimida pelo tempo. O Nanga Parbat ficou conhecido como uma montanha perigosa. Mas ele é mais do que isso. É uma ferida geológica aberta. Uma região onde a terra ainda parece trabalhar, levantando pedra por pedra, em uma obra silenciosa e interminável. Nos vales ao redor, as comunidades não tratam a montanha como cenário, tratam como presença. Ela influencia casas, plantações, animais, ventos e decisões. Diante dela, a conquista perde brilho. O que permanece é convivência, aprender quando avançar, quando esperar, quando descer. O Nanga Parbat mostra o Himalaia em estado cru. Rocha, gelo, altitude, silêncio, tempo em câmera lenta. Mas ele é apenas o primeiro aviso. Mais adiante, a montanha deixa de ser apenas geologia. E o gelo se transforma em fronteira. Há lugares onde o silêncio parece natural. E há lugares onde o silêncio parece imposto. O glaciar de Siachen pertence a essa segunda categoria. Ali, no alto de uma das regiões mais disputadas do planeta, o gelo não é apenas gelo. É território. É estratégia. É resistência. É uma linha branca onde a natureza já seria suficientemente extrema. Mas a história humana decidiu acrescentar fronteiras, postos militares e vigilância. Siachen é um dos grandes glaciares da região do Karakoram, dentro do grande sistema montanhoso que se conecta ao mundo himalaio. Sua paisagem é quase abstrata. Tudo parece branco, cinza e azul. O horizonte desaparece em reflexos. A distância perde sentido. A neve se mistura ao céu até o olhar não saber onde termina o chão e onde começa o ar. Em dias claros, a luz pode ser tão intensa que a paisagem parece queimar sem calor. Em dias fechados, o mundo inteiro parece se reduzir a poucos metros de visibilidade e ao som do próprio corpo tentando respirar. O frio aqui não chega como brisa. Ele ocupa, entra pelas frestas, endurece tecidos, diminui movimentos, faz o tempo parecer mais lento. Cada tarefa simples se transforma em esforço. Caminhar, carregar, dormir, pensar. O corpo humano, acostumado a cidades, sombras, paredes e oxigênio, descobre que aqui não possui privilégios. Mas o que torna Siachen ainda mais impressionante não é apenas sua altitude ou sua temperatura. É o contraste. Um lugar onde quase nada cresce, mas onde decisões humanas pesam sobre milhões de vidas. Um deserto branco, remoto e aparentemente vazio, ligado à água que desce para regiões habitadas, plantações e cidades distantes. A geleira parece isolada, mas não está. O que acontece nela ecoa rio abaixo. O que derrete no alto muda a vida no vale. O que parece silêncio na montanha pode se transformar em tensão nas planícies. Durante décadas, Índia e Paquistão mantiveram presença militar nessa região, mas Siachen cobra um preço que não depende apenas de conflitos. A própria montanha é o adversário mais constante. O frio, as avalanches, a altitude, a solidão, a pele exposta, o sono interrompido.
o vento que não se cansa. Em alguns lugares do planeta, o maior perigo não está no inimigo visível, está no ambiente, naquilo que cerca todos os lados e não precisa atacar para vencer. Existe uma tristeza silenciosa em Siachen, porque é um lugar grandioso, mas marcado por tensão, belo, mas hostil, essencial, mas quase invisível para quem vive longe dali. O glaciar guarda em sua superfície branca uma pergunta incômoda. Até onde o ser humano está disposto a ir para controlar aquilo que a natureza criou sem dono? Do gelo disputado, a jornada segue para uma montanha completamente diferente. Um lugar onde a vontade humana de subir se tornou lenda, risco e memória. O Everest. O Everest é a montanha mais famosa do mundo, mas fama não significa compreensão. O Everest que vive nas fotografias é uma imagem limpa, uma pirâmide branca contra o céu azul, uma bandeira no topo, um sorriso cansado, um número 8.848 metros. Mas o Everest real é mais lento, mais duro e muito menos romântico. Ele começa antes da montanha, começa no caminho, nas pontes suspensas que balançam sobre gargantas profundas, nas aldeias onde a altitude já muda o ritmo das conversas, nos passos que parecem simples no primeiro dia e pesados demais depois de algumas horas. A trilha para o campo base atravessa um mundo onde a vida aprendeu a existir no limite. Yaks caminham devagar, carregando suprimentos. Bandeiras de oração tremem sobre pedras antigas. Mosteiros repousam sob encostas frias. E o ar vai ficando mais raro, quase sem que se perceba. Primeiro, a respiração encurta. Depois, o sono muda. A cabeça pesa. Os pensamentos ficam mais lentos. O corpo começa a negociar cada metro. Quando o Everest finalmente surge de perto, ele não parece uma montanha isolada. Parece parte de uma muralha, uma arquitetura imensa de gelo, sombra e vento. O cume, visto de baixo, parece distante demais para pertencer ao mesmo mundo. E ainda assim, todos os anos, pessoas de vários países chegam ali com o mesmo desejo antigo: subir até onde a terra termina. Mas acima de certa altitude, o Himalaia muda as regras. A montanha deixa de ser paisagem e se torna ambiente extremo. O oxigênio rarefeito não afeta apenas os músculos, afeta decisões, percepções, memória, tempo de reação. A mente, que no nível do mar parece comandar o corpo com clareza, começa a falhar em pequenos detalhes. Uma luva esquecida, um passo mal calculado, uma pausa longa demais, um julgamento errado quando não há margem para erro. É por isso que a chamada Zona da Morte não tem esse nome por exagero. Lá em cima, o corpo humano não se adapta de verdade, apenas resiste por um tempo. Cada minuto consome reservas, cada rajada de vento rouba calor, cada decisão pesa mais do que deveria. E o que parece heroísmo visto de longe, muitas vezes é apenas sobrevivência vista de perto. Mas o Everest também guarda uma contradição profunda. Ele é o símbolo máximo da conquista humana e, ao mesmo tempo, um dos maiores lembretes da nossa fragilidade. No caminho para o topo, há histórias de coragem, cooperação, renúncia e perda. Há pessoas que voltaram transformadas e há pessoas que ficaram para sempre na memória da montanha, não como números,
mas como sinais silenciosos de que o topo do mundo cobra caro de quem esquece que ainda pertence à Terra. Mesmo assim, algo continua chamando. Talvez seja a altitude, talvez seja o mito, talvez seja a vontade humana de tocar um limite visível. O Everest não precisa convidar, basta existir. E essa talvez seja sua força mais perigosa. Mas o Himalaia não se resume ao gigante mais famoso. Mais a leste existe outra montanha, menos popular para o grande público, mais reservada, mais respeitada. Uma montanha onde, por tradição, o verdadeiro cume permanece sem ser pisado. Depois de percorrer essa cordilheira, uma percepção começa a se formar lentamente. O Himalaia não impressiona apenas porque é alto. A altura, sozinha, seria pouco. O que torna o Himalaia tão poderoso é a combinação de tempo, força, beleza e fragilidade. É a sensação de que tudo ali existe em uma escala maior do que a nossa. As rochas carregam memórias de oceanos antigos. As geleiras guardam água para povos que vivem a milhares de quilômetros. As montanhas sagradas preservam limites que a ambição não deveria ultrapassar. E os vales mostram que a vida sempre encontra uma forma de permanecer, mesmo onde o mundo parece difícil demais. O Himalaia ensina humildade, não a humildade abstrata das frases bonitas, mas a humildade física, aquela que aparece quando o ar falta, quando o frio atravessa a roupa, quando a estrada acaba, quando a montanha não responde, quando o silêncio é tão grande que todas as certezas humanas parecem pequenas. Durante séculos, povos viveram sob essas montanhas sem tentar reduzi-las a números. Eles aprenderam seus ventos, seus sinais, suas estações, suas rotas, suas proibições. Sabiam que uma paisagem assim não pode ser entendida apenas com mapas. É preciso escutá-la, é preciso observar o tempo, é preciso aceitar que alguns mistérios permanecem porque precisam permanecer. Ao mesmo tempo, o Himalaia revela a fragilidade do nosso próprio futuro. As geleiras que parecem eternas estão mudando. Rios que sustentam bilhões dependem de equilíbrios delicados. Fronteiras humanas passam por lugares onde a natureza nunca reconheceu linhas. E as decisões tomadas longe das montanhas podem alterar lentamente o destino de quem vive abaixo delas. O Himalaia parece eterno, mas não é imóvel. Parece implacável, mas também é vulnerável. Talvez essa seja a maior lição dessa jornada. O planeta não é um cenário onde a humanidade atua sozinha. Ele é um sistema profundo, antigo, interligado. Uma mudança no gelo pode afetar uma plantação. Uma montanha pode alterar uma monção. Um rio pode carregar a memória de um glaciar. Uma crença pode proteger um cume melhor do que qualquer cerca. Diante do Himalaia, a ideia de controle parece frágil. A ideia de conquista parece incompleta. A ideia de progresso parece precisar de silêncio. Porque há lugares no mundo que não existem para serem dominados. Existem para lembrar. Lembrar que somos recentes, que somos pequenos, que nossa passagem é breve e que, mesmo assim, temos a capacidade de admirar, proteger e compreender. O Himalaia não pede que o ser humano desapareça. Ele pede que o ser humano diminua a pressa, que olhe melhor, que respeite mais, que caminhe com cuidado.
porque em suas montanhas o tempo não passa como passa nas cidades. Lá o tempo se acumula em gelo, em pedra, em vento, em memória. Depois dessa jornada, entendemos que o Himalaia não é apenas o teto do mundo. É uma história viva escrita em altitude. Uma história que começou no fundo de um oceano antigo e subiu até tocar as nuvens. Uma história de colisões continentais, rios sagrados, glaciares disputados, montanhas proibidas, vales esquecidos e povos que aprenderam a viver onde a própria respiração se torna preciosa. Vimos que o Nanga Parbat não é apenas uma montanha perigosa, é uma força geológica em movimento. Vimos que Siachen não é apenas um glaciar, é uma fronteira branca onde o frio, a política e a sobrevivência se encontram. Vimos que o Kailash não precisa ser escalado para ser grandioso, que o Everest, mesmo famoso, continua sendo um território onde a natureza tem a última palavra, que o Kanchenjunga preserva seu cume como um gesto de respeito. Que o Gangkhar Puensum permanece intocado porque alguns mistérios ainda resistem, e que Namcha Barwa revela o ponto onde o Himalaia dobra, muda o clima e transforma o destino da água. O que une todos esses lugares não é apenas a altitude, é a sensação de que o planeta ainda guarda territórios capazes de nos calar. Territórios onde o silêncio fala mais alto que qualquer explicação. Onde a paisagem ensina sem pressa. Onde o vento carrega histórias que começaram muito antes de nós. Talvez seja isso que torna o Himalaia tão hipnotizante. Ele não é apenas belo, ele é profundo, não é apenas remoto, é ancestral. Não é apenas selvagem, é necessário. A cada vale, ele revela uma contradição. A cada montanha, uma pergunta. A cada rio, uma dependência invisível. A cada passo, uma lembrança de que o mundo é muito maior do que a nossa vontade de controlá-lo. E talvez, no fim, o lado oculto do Himalaia não esteja apenas nas montanhas que poucos conhecem, mas na forma como elas nos obrigam a olhar para baixo depois de olhar para cima, para perceber que a grandeza verdadeira não está em vencer a natureza. Está em entender que fazemos parte dela, mesmo quando estamos longe, mesmo quando vivemos em cidades, mesmo quando esquecemos o som do vento. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. Inscreva-se para continuar essa jornada por lugares extremos, culturas fascinantes e paisagens que revelam o planeta de um jeito que poucos param para observar. No próximo documentário, vamos ainda mais fundo em um dos territórios mais misteriosos da Ásia. Um lugar alto, vasto, silencioso e tão isolado que durante séculos pareceu existir entre o mapa e o mito. Obrigado e boa viagem.